Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da série Café com História. E na videoaula de hoje, daremos início a uma sequência de 3 novos vídeos, onde falaremos sobre os modos e principalmente a organização da produção industrial do início do século XX, dentro do contexto da Segunda Revolução Industrial. Pois bem, vocês que estão aí, estejam servidos. Vamos tomar mais um café e saborear um pouco mais dessa história. Muito bem, vamos iniciar o contexto histórico e econômico que está abrangendo o início do século XX. Nós não podemos nos esquecer que desde a segunda metade do século anterior, o século XIX, tratava-se de uma segunda revolução industrial. A partir do advento da energia elétrica e também do petróleo e seus derivados, a produção dentro das indústrias nunca mais foi a mesma. Cresceu assustadoramente a cada década, atingindo o início do século XX com uma superprodução. Isso faz com que novos pensamentos para que a lucratividade pudesse encher os bolsos daqueles que se tratavam de capitalistas, essa seria a principal meta de alguns pensadores. Com isso, nós temos o capital e o capitalismo chegando ao seu momento áureo. Ali, naquele momento, algumas pessoas vão imaginar como reduzir os seus custos e como aumentar ainda mais a sua lucratividade. Um dos homens que vai pensar sobre isso se chama Taylor. Vamos falar um pouco dele neste momento. O nome Taylorismo vem exatamente do nome do seu criador, Frederick Winslow Taylor. Ele, que era um engenheiro mecânico dos Estados Unidos, passa a teorizar de forma administrativa uma nova forma, um novo modelo de produção e organização dentro das indústrias norte-americanas e também, quem sabe, poderiam se espalhar para o mundo inteiro, como isso de fato vai acontecer. O conceito que nós podemos trazer nesta aula é que ele pensou na divisão do trabalho e também a especialização do operário em uma única só tarefa, fazendo com que a produção aumentasse consideravelmente, reduzindo-se assim os chamados custos produtivos. Isso fará com que a lucratividade ao final da produção se eleve de tal maneira que o capitalismo vai se manter dentro do seu auge. Forma muito inteligente de produzir dentro de um período em que a produtividade ela estava aliada à redução ao máximo dos custos dessa produção. Quais os objetivos de Taylor ao promover e a produzir uma teoria como essa? Vocês verão comigo no próximo slide. Na teoria de Taylor temos vários objetivos, mas os principais aqui estão. Entre eles estava o da fragmentação do trabalho, mas uma fragmentação máxima, de forma que esse operário pudesse minimizar os seus movimentos e as tarefas por ele executadas, fazendo com que isso se reduzisse principalmente o tempo de aprendizado desse operário junto das máquinas. Assim, esse operário passaria a trabalhar de forma muito mais objetiva e muito mais produtiva. Nós vamos chamar esse processo de ergonomia. Sim, esse trabalhador vai realizar movimentos necessários apenas. Lembrando que movimentos desnecessários levam também a uma perda de tempo e automaticamente a uma perda de produtividade. Perder produtividade significa reduzir custos ou aumentá-los, significa aumentar os custos. E aumentar custos significa ainda mais, como resultado, uma lucratividade melhor. Veja como Taylor é extraordinário em sua forma de pensar. Pois bem, veremos no próximo slide como vai funcionar esse modelo trazido por ele agora dentro das fábricas. Aqui está. Funcionava da seguinte forma. Para Taylor, ele vai dividir a execução do trabalho em movimentos individuais, onde cada indivíduo exerce uma movimentação específica para a realização de determinada tarefa, que também será específica. Essas tarefas específicas, movimentadas de uma forma muito objetiva,
farão com que esse trabalhador minimize, inclusive, os seus riscos de acidentes, não perdendo tempo também com outras atividades laterais, fazendo com que ele estivesse focado o tempo inteirinho do trabalho dentro da sua própria produção. Além disso, nós teremos uma análise desse operário a partir do seu gerente, onde ali serão analisados quais os movimentos que são essenciais e aqueles que se tornam supérfluos, ou seja, que podem ser dispensados. Além dessa questão, também vamos abordar, dentro dessa teoria, um cronômetro. Sim, gente, Taylor vai cronometrar os seus operários para observar as suas funções realizadas dentro do tempo. E aí nós podemos entender de onde nasceu aquela velha frase dos capitalistas: tempo é dinheiro. Vem daí, a partir da teoria de Taylor, tempo se torna dinheiro, fazendo com que a produtividade objetiva e o operário focado fossem resultados financeiros extremamente consideráveis no final do mês. A produção tinha, claro, uma tendência de aumentar sensivelmente. Estão compreendendo? Está fazendo sentido para vocês? Logo, logo, faremos uma super ilustração de tudo isso. Venha comigo e vamos entender um pouco mais sobre o Taylorismo. Pois bem, sobre a gerência dentro do Taylorismo. Para que tudo isso pudesse dar certo, é necessário que se crie agora um conceito chamado hierarquia. Hierarquia dentro da fábrica, do chamado pátio, do chão, do piso. Sim, ali dentro, entre eles, existe um gerente, que é alguém que não está com a mão na massa como os outros operários, que vão realizar tarefas extremamente específicas. Essas tarefas específicas serão gerenciadas por alguém que está acima de todos eles. Como todos os trabalhadores que ali estão só conhecem da sua produção aquilo que eles são especializados, alguém deveria entender de todo o processo da produção, do início ao fim, para não permitir que ela fosse paralisada. Com isso, essa pessoa que tinha esse conhecimento e detinha o poder de colocar ordem sobre os outros empregados dentro da fábrica, esse é o famoso gerente. Com ele está a batuta do controle da produção dentro da indústria. Esse gerente, para Taylor, é uma pessoa muito importante. Primeiro, porque ele tem algumas tarefas pré-determinadas. Uma delas é determinar a melhor maneira do empregado realizar o seu trabalho naquele momento. A segunda é fornecer para esse trabalhador, sem que ele precise gastar tempo se retirando do local, as ferramentas que se fizerem necessárias. E também temos o treinamento adequado desses indivíduos, para que eles possam realizar esse trabalho com a máxima eficiência. É também função desse gerente a incentivar esses empregados, esses operários, para que eles tenham um bom desempenho. Isso fazendo com que a produção, óbvio, seja sempre cada vez maior. Percebem como nós temos, então, um gerente necessário? Ainda hoje, a figura do gerente de produção é muito importante dentro da produção das fábricas no Brasil e no mundo. Estão fazendo sentido aí para vocês? Está ficando claro? Pois bem, vamos ver o que acontece no próximo slide. Pois bem, as principais características do Taylorismo são, entre elas, a divisão do trabalho com tarefas específicas, fazendo com que o operário se torne extremamente especializado naquilo que ele está desenvolvendo. Além disso, temos também um aumento da produtividade, a partir do momento em que esse funcionário, esse empregado da fábrica, estará objetivo e focado dentro da produção, sendo que toda a sua movimentação está sendo calculada e observada para que ele perca o menor tempo possível dentro da produtividade, fazendo naturalmente com que a última característica a ser abordada seja o grande nível de subordinação deste empregado aos seus superiores, entre eles a figura da gerência, que tem todo o poder de comandar essas ações. Pois bem, vamos agora ao último slide de nossa aula de hoje, onde vamos tratar acerca das consequências desta teoria. Chegamos ao último slide, as consequências da teoria taylorista. Pois bem,
Várias foram elas, mas quero destacar algumas aqui para vocês. Entre elas, o aumento da produtividade. Com o aumento da produtividade, também teremos o aumento do lucro. E com isso, o trabalhador também vai ganhar mais. Não que o patrão agora seja um bom patrão e queira dividir com esse operário a sua lucratividade. Não nos esqueçamos que com o aumento da produção derivada da divisão do trabalho e da especificidade desse operário dentro da fábrica, nós teremos o pagamento ou remuneração desse operário sendo por produção. Naturalmente, ele vai produzir muito mais, até porque existe um gerente que está ali cronometrando tudo isso, fazendo com que a produção seja objetiva e focada. O operário, ao final das contas, vai ganhar mais do que em qualquer outra teoria existente até aquele momento. Mas isso não significa que esse operário se tornará um sujeito feliz dentro da sociedade. Muito antes, pelo contrário. O que veremos dentro da sociedade, nas fábricas que adotam a teoria de Taylor, é uma grande frustração desses operários, a partir do momento em que eles só sabem desenvolver e fazer uma única só tarefa dentro de um conjunto produtivo como um todo. Nós teremos um sujeito fantástico a questionar e a criticar esse modelo durante o período em que ele foi implantado. Estou falando dele, Charles Chaplin, aquele que eu utilizei como base de todos os slides dessa aula. No filme Tempos Modernos, ele mostrará um pouco do que era essa produção dentro de uma fábrica a partir da ótica de Taylor. De forma divertida, porém muito, mas muito profunda, ele vai nos trazer, à luz do olhar, da sua forma de dizer bem-humorada, o quanto o trabalhador, principalmente norte-americano, sofreu durante esse período. Pois então, aí fica a dica final. Não deixe de assistir ele, Chaplin, em Tempos Modernos. Tenho certeza que você vai amar. Se você gostou dessa aula, vá, inscreva-se no canal se ainda não o fez. Deixe o seu curtir, compartilhe. E não se esqueça de ativar o sininho ali no ícone todas, para que você seja avisado todas as vezes que uma aula novinha em folha chegar no YouTube. Lembrando que as aulas são produzidas durante a semana e elas são lançadas todas as sextas-feiras. Agradeço muitíssimo a sua presença comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!